Senhora do Livramento, vossos filhos benignam parai. E na hora do tormento, nossa fé vinde confortai. Ó Senhora do Livramento, vossos filhos benignam parai. E na hora do tormento, nossa fé vinde confortai. Viva Nossa Senhora do Livramento! A paróquia Nossa Senhora do Livramento, em Livramento, Paraíba, distante 280 quilômetros da capital João Pessoa e 79 quilômetros de Patos, sede da diocese a qual pertence, foi criada por Dom Expedito Eduardo de Oliveira, bispo diocesano, sob decreto. Sua instalação ocorreu no dia 14 de setembro de 1980, em uma celebração eucarística realizada às 16 horas, presidida pelo bispo diocesano. Nesta mesma celebração, Dom Expedito deu posse ao primeiro pároco, Padre Manuel Bezerra do Nascimento, nascido em Cumaru e que prestava serviços religiosos em Livramento, a qual, antes, era capela da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Taperoá. Desta, portanto, foi desmembrada, e o seu primeiro pároco pertencia à referida paróquia. Ao decorrer da celebração, que contou com a presença de vários padres concelebrantes e um grande número de fiéis, foram lidos o decreto de criação da nova paróquia, a provisão e nomeação do pároco, e procedeu o desenrolar solene do cerimonial litúrgico da referida posse. Todo esse momento foi vivido com muita vibração por parte de todos os participantes que superlotavam o recinto. Também num clima de muita alegria e exultação, ao final da missa e após a bênção final, o bispo, juntamente com o primeiro pároco, foi cumprimentado pelo povo e recepcionados pelas autoridades presentes. Quando eu cheguei aqui a meus 16 anos, junto com ele, não é? Em 1984, eu cheguei aqui, data exata em 1984. Eu vi uma cidade pacata, muito pequena, mas aos poucos foi tomando rumo. O padre era um padre trabalhador, voltado ao trabalho, né? Por sinal, deixou seu legado aqui, a reconstrução da paróquia, deixou também o salão paroquial, né? E ele tinha também um dos seus sonhos que foi conseguir fazer através da capela de Santa Terezinha, porque era a padroeira dele lá da cidade de Cumaru, em Pernambuco. O momento mais marcante de Padre Manuel, há 40 anos atrás, né, em torno de 40 anos atrás, é a descida da Santa. É muito emocionante, né? Ele tornou isso um ponto fulminante da festa, né? É muito emocionante quando todos os anos eu venho com meus filhos, né? A descida da Santa, nós fazemos a descida da Santa. É um momento muito especial para mim, para minha família, né? E para o povo de Livramento. Quando ele estava enfermo na cidade de Belo Horizonte, né? Ele me fez um pedido com vida, faltando mais ou menos em torno de um mês e pouco, eu tive com ele em Belo Horizonte. Ele fez um pedido de vida, né? Quando eu morrer, Jorge, me enterre em Livramento. É a primeira igreja, minha primeira igreja, que eu quero ser sepultado lá. E esse desejo eu fiz e ele hoje se encontra no meio de todos nós. O seu resto mortal está aqui, sepultado na igreja Nossa Senhora do Livramento. A paróquia nasceu com o mínimo de estrutura física. O templo sem pintura, sem bancos, sem serviço de som, sem móveis, sem salão de reuniões e sem casa paroquial. Com uma igreja acanhada, sem dízimo, sem comunidades religiosas, somente chegaria às condições atuais com a ajuda da comunidade. Liderados pelo Padre Manuel, o movimento de ajuda em celebrações, catequese e principalmente quermesses foram sem dúvida uma grande e importante fonte de arrecadação de contribuições da paróquia, já que à época não existiam outras formas de arrecadação financeira
para suprir as necessidades da recém-criada paróquia. Com o esforço, dedicação e participação do povo, ao longo dos anos, pouco a pouco, a paróquia se estruturou e ganhou identidade. Livramento agora, como paróquia, teria que caminhar com as próprias pernas, mas, mesmo emancipada, continuou dependente da paróquia de Itaperuá, já que não seria por enquanto que teria o padre vivendo entre seus fiéis. Nosso primeiro pároco, o padre Manuel, residia em Itaperuá e, juntamente com o padre Renato, vinha prestar os serviços religiosos, voltando logo em seguida para a sua residência. A princípio, as missas celebradas em Livramento eram às quartas-feiras, também conhecida como a Missa do Feirante. Não havia as celebrações dominicais. Essas só ocorriam nas solenidades e nos tempos fortes da liturgia. Padre Manuel e outros eclesiásticos que por aqui passavam se hospedavam em casa de Dona Zefinha ou de Marinha Almeida, que faziam o acolhimento com bom grado e satisfação. Assim, os anos 1980 foram marcados pela ausência do vigário morando na cidade, fato que, para a época, era visto com normalidade e ninguém se atrevia a questionar, até porque Itaperuá oferecia melhores condições para acolher como morada os padres que celebravam aqui e em Assunção. Nesse período, meados do fim dos anos 1970 e início de 1980, um fato que assustou os moradores e fiéis foi a grande chuva com ventos fortes que derrubou a torre da igreja, repercutindo em toda a região tal fenômeno. Posteriormente, com a ajuda da comunidade, a torre foi reconstruída e os fiéis puderam celebrar com tranquilidade a Eucaristia em seu templo dedicado a Nossa Senhora do Livramento. As missões de Frei Damião. Frei Damião nunca foi um vigário de paróquia, daí que sempre esteve isento do peso administrativo de uma paróquia. Nunca fez uma pastoral como se faz hoje. Era um frade caminhante, nômade, andante. O capuchinho tinha um modelo de missão pronta e quando havia uma missão no roteiro da missão, ele ficava meio perdido. O seu esquema de pregação missionário era preparado, inclusive ele decorava os sermões. O missionário deixou sua marca pelo seu contato permanente com o povo. Desta forma, o povo era tocado por uma influência de pregação e confissão particular. Talvez por isso a cultura nordestina seja marcada por uma capacidade de ouvir e de absorver os conselhos para a sua vivência. A experiência missionária de Frei Damião no Nordeste foi intensa e percorreu as estradas a pé, a cavalo ou mesmo a carro. Em Livramento, Frei Damião teve algumas passagens com todo esse ardor missionário citado anteriormente. Segundo relatos, suas últimas passagens em nossa terra deram-se até a metade da década de 1980, onde, na companhia do inseparável Frei Fernando, cumpria sua agenda de missão, atendendo a todos os fiéis que vinham de todas as regiões, ora próximas, ora distantes. Frei Damião de Bozano, nosso Frei Damião, o nosso santo, não é? Ele vinha a Livramento. A última vez que ele veio foi no ano de 1982. Aí ele ficava na residência da saudosa Marinha Almeida. Eu era quem fazia a comida para Frei Damião e Frei Fernando. Sou muito feliz. Nessa época, era uma época de política e Marinha estava grávida de Itamária e tinha ido fazer exame em João Pessoa, e foi mesmo na época que Frei Damião esteve aqui e ficou na casa dela, e eu fiquei com toda a responsabilidade. Era uma multidão, minha gente, todo mundo aqui em Livramento sabe. Graças a Deus, é uma coisa que eu me orgulho de ter tirado foto com o santo Frei Damião de Bozano, juntamente com Frei Fernando. Você vê, naquela época, o quanto era bom. Eu era candidata a vereadora pela primeira vez. E Frei Damião, naquela multidão de gente, ele pedia que as comadres votassem Dona Nininha, que ela fazia comidinha gostosinha
para Frei Damião. A ação missionária do frade é marcada em especial pelo dom da escuta e pela dedicação total ao povo, bem como pelos seus bons conselhos dados aos peregrinos que ouviam, na maioria das vezes, sem compreender nenhuma palavra dita pelo missionário. Talvez seja por isso que todos escutavam piedosamente. E a paróquia de Nossa Senhora do Livramento, sob as bênçãos do frade Capuchinho, tinha sua primeira década de existência, marcada pela afirmação de uma missão baseada na fé, luta e devoção de um povo que procurou consolidar a missão de erguer o patrimônio imaterial de nossa cidade, alicerçada nos dons do Espírito Santo e sob a intercessão da Mãe do Livramento. Amparai,